Estamos entrando aos pouquinhos, o pessoal vai chegando aí, sendo notificado. Oi, gente, boa tarde. Eu falei que ia voltar de novo, aqui novamente, Fátima, dia 2 de agosto de 2023. Eu quero coração e quero mãozinha, tá bom? Fátima aqui do canal GNSA Web TV, com uma entrevista muito legal e exclusiva só para a gente, só para mim. Dr. Caivano hoje é só para mim, muita mãozinha, muito coração, porque eu agradeço aí a presença de vocês, nós somos os sobreviventes. Gente, olha quem está aqui comigo hoje. Eu quero boa tarde, eu quero coraçãozinho e mãozinha. Vocês acompanharam aí hoje a CPI do MST, foi demais, né? Hoje nós tivemos aí os deputados falando com a gente. E eu estou aqui com o Dr. Caivano, quem não conhece, ele é advogado também dos Patriotas, faz parte de um canal muito bom para a gente poder acompanhar e saber em tempo real as notícias que acontecem em Brasília, em Brasil e no mundo, né, doutor? E vamos primeiro deixar ele falar, ele se apresentar. Vocês sabem que aqui comigo as coisas acontecem em tempo real. Se o sinal cai, nós voltamos e não desistimos. Doutor Caivano, boa tarde. Boa tarde, quase boa noite, né, Fátima? É um prazer enorme estar aqui com você. Obrigado pela oportunidade de estar falando para o seu público. E eu tenho uma surpresa para você. Mas já? Já. Não sei se as pessoas me conhecem, então, como você já me apresentou, eu sou o Dr. Caivano, né? As pessoas me chamam assim. Eu não me chamo, né? Senão eu estaria talvez internado, né? Melhor que as pessoas me chamem. E eu escrevi o livro sobre o 8 de janeiro, né? Intitulado 8 de Janeiro, a História Não Contada. Porque eu estive lá, eu saí de São Paulo, é meu estado natal, onde eu trabalho, onde eu tenho minha família, e vim para cá já no dia 9 de janeiro e fiquei aquela semana inteira até o sábado. Quando eu voltei para lá é que eu comecei a fazer as audiências de custódia, que não ocorreram em 24 horas, como deveria acontecer, e acontece para bandido, não aconteceram para os presos políticos. E a gente fez aquilo sábado, domingo, segunda-feira, e aí quando deu aquele espaço para todo mundo respirar, infelizmente eles presos. Na outra semana, finalzinho de fevereiro, finalzinho de janeiro ainda, lá para o dia 19, 20, a gente já começou a ter alguns que foram libertos, porque todos os que eu defendo, são 18, Fátima, eles não entraram em nenhum prédio. Eles se limitaram a ficar aqui na Praça dos Três Poderes. Inclusive nós estamos aqui, né, doutor? Isso, bem aqui atrás. Aqui é o espelho d'água, né, que está ali acima do limite da altura, e aí para frente lá é a praça propriamente dita. E eles ficaram só ali. Chegaram no domingo e na segunda-feira pela manhã foram presos. Aquilo me comoveu, eu entendi, mesmo não sendo um advogado criminalista, Fátima. É muito melhor você ter um advogado perto de você do que você não ter nenhum e estar sendo presa, né? Então foi esse o meu pensamento, isso que me moveu a vir aqui, e eu tenho vindo. A gente se encontra sempre aqui nos corredores, principalmente dos plenários ali. Então toda semana, de terça a quinta, eu tenho ficado aqui em Brasília, dividido o tempo com a minha família lá, tudo por minha conta. Quem me ajuda são os meus seguidores no meu canal, né, que fazem Pix, a quem eu agradeço, rendo minhas homenagens sempre, e é com eles que eu Qual é o seu canal, doutor? Eu tenho um canal com o meu nome, Cláudio Luiz Caivano, e sou comentarista político no canal que você falou, né, no Todo o Poder Emana do Povo. A gente faz o Jornal da Manhã, de segunda a sexta, às 10h45. E como é importante o pessoal acompanhar, né, doutor Caivano, até porque eles quebram o nosso sinal, eles limitam o jornalismo conservador. Sim. E eu vejo toda manhã vocês passam a informação real. Gente, vamos acompanhar o canal do Dr. Caivano. Voltando aí o que o senhor estava falando, a minha dúvida, o senhor falou que cuida de alguns patriotas, e que eles não estavam aqui nos arredores da Câmara e do Senado. E eles foram presos aonde, doutor Caivano? No QG. Todos eles foram presos no QG. Ainda existem cerca de 211 pessoas que estão presas na Papuda e na Colmeia, né? Não sei a quantidade certa, mas acredito aí que cheguem a 100 e poucos homens e o restante de mulheres. Então está dividido dessa maneira entre a Papuda e a Colmeia. Esses foram presos dentro dos prédios.
Eles tinham entrado, independente do motivo. Não estou dizendo que invadiram, porque tem gente que entrou para se proteger das bombas. Os helicópteros estavam soltando bombas de efeito moral. E com medo, muita gente viu a porta, né, as portas já abertas, vidros quebrados, e entraram para se proteger, acreditando que estavam fazendo algo certo. Então, o correto seria que houvesse a individualização da conduta primeiro de cada pessoa. A Fátima estava aqui, o que ela fez? Ela entrou, para onde ela foi? Ela foi para o banheiro, vamos ver as câmeras, vamos ver imagens. Ela foi para o banheiro por quê? Para se proteger porque tinha muito gás de efeito pimenta. E isso aconteceu de fato. Muitas mulheres foram para os banheiros, procuraram o banheiro, inclusive esse aqui do Senado, da chapelaria, para se proteger do gás de pimenta, de efeito, né, um efeito muito ruim para a respiração, a pessoa lacrimeja demais e tal. Então tinha que ser primeiro individualizada a conduta para que depois no inquérito e posteriormente no processo fosse individualizada a pena, mas isso não está acontecendo, é tudo genérico, Fátima. Doutor Caivano, nós sabemos que em outros estados também existem presos. Em São Paulo também tem pessoas presas? Também, Fátima, vou revelar aqui para você em primeira mão. A gente ficou sabendo, né? Porque agora a gente acaba aparecendo um pouco mais e as pessoas nos procuram nas redes sociais para fazer denúncias, né? Então eu recebi uma denúncia que o Rodrigo, ele está preso desde o dia 14 de fevereiro aqui na Papuda, na verdade lá em Limeira, interior de São Paulo. Ele é de Indaiatuba, ele foi preso em casa no dia 14/2, né? 14 de fevereiro, porque ele postou nas redes sociais dele uma foto, uma selfie com a mulher, como se fosse assim, nós dois, tirou foto e o fundo aqui estava o Congresso, mas bem longe, bem distante, porque eu vi a foto. E uma emissora de televisão local denunciou para o STF. O Alexandre de Moraes emitiu um mandado de prisão, ele está preso até agora. Só por causa dessa imagem? Por causa da selfie. E está sendo acusado de tentativa de deposição do Estado Democrático de Direito. Eu vi o processo. Está com duas advogadas que são aqui de Brasília, a gente está acompanhando à distância. E aí me chegou um outro relato, esse você vai ficar boquiaberta com toda certeza, para o nosso público também. O PM Josafá Ramos. Ele é de Feira de Santana, na Bahia, perto de Salvador. Ele nunca esteve em Brasília. Nunca esteve. Ele não conhece Brasília. Mas ele foi preso porque foi confundido com uma foto que foi feita pelo G1 com vários patriotas. Fizeram uma reportagem, fizeram isso, então, várias fotinhos, né? Uma daquelas é de alguém parecido com o senhor Josafá. Ele então foi preso por ordem do Alexandre de Moraes lá em Feira de Santana no dia 17/3. Sabe quando ele saiu? No dia 6 de maio. E saiu com tornozeleira eletrônica, minha gente. Um policial militar aposentado. O que a gente está vivendo no Brasil não tem precedente. Fátima, é muito importante que isso seja dito. Nós vivemos uma ditadura. A definição de ditadura, né, de um governo aristocrático ou juristocrático, na concepção de Montesquieu, que foi um filósofo, inclusive quem definiu a tripartição dos poderes, que a República define, né? A separação do legislativo, do executivo e do judiciário. Que não existe hoje, né, doutor? Exatamente, não existe hoje. Ele define exatamente isso. Ele fala, olha, a aristocracia é a reunião, né, do poder em algumas pessoas. E isso pode acontecer em um dos poderes ou mais de um poder ao mesmo tempo. E no Brasil, o que a gente está vendo? A união do poder judiciário com o executivo, proporcionando uma tirania. Então ele decide tudo, ele faz tudo e tudo a arrepio da lei. Isso é imprescindível que a gente diga e repita sempre. Não está sendo respeitada nenhuma lei no Brasil. Doutor, nós temos aí, eu vejo também o senhor acompanhando aí a CPMI do dia 8, a CPI do MST. Eu não sei se o senhor já reparou que muito a base do governo fala assim, nós vamos falar com o Supremo Tribunal Federal. Nós vamos pedir permissão para o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, nem mais o Senado, nem mais a Câmara, o Legislativo aqui não tem poder mais de decisão? Pois é, então, perceba que é uma anomalia do sistema criada por eles mesmos.
Eu tenho defendido, eu conheço o Ivan Sartori, o desembargador Ivan Sartori, ele é ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, lá no meu estado. A gente já se encontrou, já fizemos lives juntos também, e ele defendia uma tese que é a alteração do parágrafo 2º do artigo 102 da Constituição. Esse artigo ele deu muitos poderes para o STF, principalmente em decidir ações diretas de inconstitucionalidade e de constitucionalidade. E com efeito que a gente chama de erga omnes, ou seja, para todos. Então isso criou uma anomalia. No 103, é o artigo seguinte da Constituição, ele descreve lá quem é que pode fazer ADI e ADC. E os partidos políticos são legitimados para isso. Então perceba que o próprio legislativo acabou forçando essa força hiperbolizada, como a gente chama, do poder judiciário, porque o judiciário foi provocado. Isso aconteceu ao longo de 20 anos, Fátima. Essa alteração, essa emenda constitucional aconteceu, ela foi aprovada em 2002 e em 2003 e entrou em vigor em 2004. Então nós estamos falando nada aí, vamos falar que está chegando 2024, já estamos em agosto, estamos falando de 20 anos. Que esse poder exacerbado está na mão do judiciário e que o próprio legislativo aqui ficou provocando para tentar resolver as suas questões interna corporis. É por isso que agora não tem questão interna corporis, agora é só externa corporis lá no STF. Gente, o conhecimento liberta, tá? O doutor está falando aqui e é bom entender, buscar o conhecimento. Vamos falar já do livro, para que todo mundo saiba o que aconteceu no dia 8. Doutor, eu ouvi falar essa semana que o Lira falou do parlamentarismo. Quer dizer, como é que vai funcionar se realmente for dessa forma? Não vai ter mais presidente? Quem é que vai mandar? É o Supremo Tribunal Federal? Como é que vai funcionar isso? Eles estão chamando aí de semipresidencialismo, né? Mas é um parlamentarismo meio que jabuticaba camuflado. Brasileira, camuflado, né? A verdade é que vai se criar a figura de um primeiro-ministro. Então você vai ter dois poderes executivos, para você pensar assim, a figura do primeiro-ministro, que vai conversar com o legislativo, e a figura do presidente da República, que vai fazer às vezes de chefe de Estado, que ainda é o que ele faz hoje, vai viajar. Então vai ficar muito bom para algumas pessoas. Só viajar. Para algumas pessoas que adoram vai ficar muito bom. Ele só viaja e o primeiro-ministro vai tomar conta lá. Isso se deve, eu conversei com um economista ontem, inclusive, ele deu uma definição muito boa sobre isso. Eu fiz a mesma pergunta que você me fez e ele disse o seguinte: olha, o Brasil vai ruir. Com esse governo que a gente tem e com as gastanças que eles estão fazendo, quer dizer, já temos 42 bi de déficit, né? E estamos praticamente no meio do ano, contabilizado até julho, né? Eles vão destruir as contas públicas. Então vai surgir uma espécie de salvador da pátria. Aquele milagre, conhecido milagre brasileiro, eles vão entregar isso para nós, a população vai acabar aceitando e aí vai passar o semipresidencialismo, vai mudar o poder, só vai mudar de mão. Vai continuar com as mesmas pessoas. Essa que é a grande verdade. Vai mudar de mão no seguinte sentido: você vai criar uma outra figura para ter o poder. Mas aí continua votando para presidente, essa escolha que a gente sabe, dois, né? Presidente e primeiro-ministro, porque em outros países que tem parlamentarismo ele é eleito pelo voto direto, então você vai eleger dois. E como é que fica o Superior Tribunal Federal nessa história? No meu entendimento não vai alterar em nada, né? Vai continuar sendo essa figura. Serão 3 pessoas mandando. Infelizmente, da forma como a coisa está outra, sim. Doutor Caivano, primeiro quero agradecer a vocês, né? Quero coraçãozinho, mãozinha, like, compartilhar, sempre aqui junto. Pouco, hein, Fátima? Oi? Tô vendo pouco coraçãozinho. Pois é, eu também, não tô vendo aí o pessoal curtindo muito não, mas o doutor Caivano, olha aí, já aparecendo gente aí. Muito o doutor Caivano está esclarecendo muito pra gente aí realmente o que está acontecendo. Doutor Caivano, eu quero voltar atrás, que eu encontrei o senhor na Papuda. Sim. E naquele momento foi bem próximo, foi logo quando aconteceu mesmo as prisões. Como que o senhor se comportou naquele momento? Sentia aquela pressão? Tem ali o espaço da OAB, o senhor hoje é advogado, o senhor é da OAB, claro. Para advogar tem que ter essa carteira da OAB. Como é que o senhor vê a OAB nesses casos? E aquele dia que o senhor estava presente, o que o senhor pode dizer como ser humano?
Essa primeira pergunta, como ser humano, doutor? É muito triste tudo que aconteceu, de verdade, né? Fica difícil até de falar, de verdade. Eu tenho 52 anos de vida, me considero um homem bastante duro, né? Eu não me comovo com pouca coisa, é nesse sentido que eu estou dizendo, né? Usando o termo dureza. A vida vai calejando a gente, você já não acredita em tantas bobagens às vezes, né? Na juventude a gente acaba caindo em muito engodo, mas isso vai te tornando mais duro, vai te preparando para a vida, te preparando para o pior. Mas mesmo esse pior não chega nem perto daquilo que eu vi na academia de polícia. Então eu vou colocar para a sua audiência da seguinte forma: eu estudo a Segunda Guerra Mundial por um gosto pessoal e por gostar de adquirir conhecimento desde os meus 27 anos. Então isso já tem 25 anos. Eu devo ter acumulado aí pelo menos 10 mil horas de... Você não senta para estudar todo dia, obviamente. Então eu fiz uma média, acredito já ter acumulado mais de 10 mil horas entre leitura de livro, ver documentário, ver filme específico sobre o assunto baseado em fatos reais, né? Não vai contar ponto você vê um Pearl Harbor, que é um romance que não tem nada a ver. Você tem que ver um filme que está baseado em fatos reais, como o Dunkirk, por exemplo, que é um excelente filme. Inclusive tem um que eu sugiro que todo mundo veja, que chama Navik, está no Netflix, é sobre o ataque dos próprios aliados numa cidade holandesa. Então tudo isso você vai acumulando horas e vai acumulando conhecimento sobre o tema. E óbvio que o que mais impacta na Segunda Guerra Mundial são os campos de concentração, né? E Fátima, até me arrepia, não vai dar para você ver agora, mas eu tô com esse lado principalmente porque eu tenho uma tatuagem do portal de Auschwitz no braço, para prestar uma homenagem a tudo que aconteceu, para a gente não esquecer. E todos os relatos dos sobreviventes do Holocausto, qualquer um pode pegar e ver um documentário, vai entender o que eu estou falando. Ele sempre chamava a atenção que a vida tenta voltar ao normal, quando eles, né, voltaram para a civilização, vamos chamar assim. Mas uma coisa eles não esqueciam, que era o odor humano. Muita gente junta, muito medo, então você tem sudorese, você tem pessoas que já estão sem banho há algum tempo. Então nos campos de concentração, principalmente Auschwitz, Buchenwald, Dachau, que era no sul da Alemanha, no sul da Alemanha, ali perto de Munique, eles contam que num espaço que caberia 22, tinha às vezes 120. Então, tudo muito acumulado, obviamente que esse odor humano propagava e era muito forte. Quando eu cheguei no dia 9, naquela noite, eu fui impactado por essa memória. Nossa. Então, para vocês terem uma ideia do que a gente viu lá. Era um corredor estreito, bem mais baixo, o teto aqui do que o que a gente está, o pé direito é bem alto. Lá tinha no máximo 3 metros, então com a mão eu posso atingir. E você tinha uma quantidade grande de pessoas ali, de patriotas, escoltados por soldados armados com fuzis. Então você junta aquela imagem que eu estava enxergando e o odor humano que veio, porque como era um corredor, uma brisa batendo de fora para dentro do prédio, aquilo trouxe imediatamente a minha memória. Lembrou disso, dessas questões que eu ouvia. Então eu tenho dito, você me perguntou como é que você se sente, eu tenho dito que eu me senti de volta a 1941, 2, 3, 4. Então isso é forte, hein? Muito forte. A gente parar para pensar em tudo que aconteceu e muitos assim são idosos, né, doutor? Sim. São mulheres ali que vieram mesmo lutar pelo Brasil com aquele patriotismo e hoje são considerados terroristas, né? Então é muito forte isso que o senhor falou. Gente, esse relato eu nunca ouvi. Nós nunca ouvimos aqui, eu já entrevistei outros advogados e esse relato nunca nós ouvimos realmente assim muito profundo. Doutor Caivano, então vamos falar aí do seu livro, com essa história que o senhor viveu do dia 8, o que assim, em tão pouco tempo, como é que veio essa ideia? Porque o senhor já falou, é um homem letrado, um homem que lê, um homem que busca o conhecimento, e eu acho que por o senhor ter dito que há 25
5 anos estuda a respeito da guerra, isso veio à tona e foi o motivo desse livro aí que o senhor escreveu? Excelente pergunta, Fátima. Então aproveito para mostrar para as pessoas aqui. Até chegar um pouquinho mais perto, ó, né? E esse é seu. Eu já inclusive... doutor, que legal! Já inclusive fiz uma dedicatória aí para você. Obrigada, doutor. Cadê meus corações aí, gente? Por favor, vamos curtir. Olha aí que legal o livro 8/1, a história não contada. Muito bonita a capa, hein, doutor? Gente, olha só. Carinho, olha que legal. Doutor Caivano. Com bastante dedicação. Vamos adquirir o livro, vamos saber como é que... nós precisamos de livros conservadores, não é isso? Precisamos saber da história real, porque muitos hoje, nossas crianças, os jovens, são remetidos a seguir um caminho que não é do bem, né, doutor? Exato. E nós precisamos aqui, ó, de escritores conservadores, e isso aqui é um livro que marcou, que tem história. Gente, 8 de janeiro de 2023. Só vou ler aqui um trechinho para vocês. Há tempo brasileiros de bem estão acampados em frente aos quartéis. Aí fica a deixa, quem quiser lembrar e ouvir essa história de um advogado que participou, que teve presente com os patriotas que estão presos e que também luta pela liberdade deles. Doutor Caivano, muito obrigada pelo livro, estou muito feliz. Que legal, dedicatória aqui. Gente, eu até falei com o doutor Caivano. Muito obrigada, doutor. Que Deus abençoe o seu trabalho. Até falei com o doutor Caivano que aqui em Brasília nós vamos fazer o lançamento do livro dele aqui. O próximo lançamento o senhor vai fazer aonde? Olha, esse final de semana, no sábado, eu estou numa cidade do interior. Eu pretendo percorrer o interior de São Paulo, tá? Então a gente vai estar numa cidade chamada Santa Rita do Passa Quatro, das 11 às 15 da tarde, no Pizza 10. É uma pizzaria, um restaurante, e Santa Rita do Passa Quatro é uma estância climática. Então tem muita gente que vai lá das cidades ao redor, que é muito pertinho, né? Cachoeira das Emas, Pirassununga, Porto Feliz, Porto Ferreira. Então tem uma série de cidades, e quem estiver aí na região, quiser ir, eu vou estar lá, vou conversar com todo mundo, vamos levar uns exemplares para quem de repente quiser comprar. E na segunda-feira, dia 7 de agosto, eu vou estar fazendo no Nacional Clube, lá no Pacaembu, em São Paulo. É o segundo lançamento que a gente faz em São Paulo, porque teve gente que não pôde ir, como era meio de semana, a gente pôs na segunda-feira para ver se as pessoas conseguem, né? Chegar lá. É um lugar que as pessoas já vão com cunho político, na verdade, há algum tempo. Então a gente vai fazer isso na segunda-feira. Gente, vocês aí que moram próximo aí a São Paulo, próximo a essas cidades aí que o doutor falou, vamos lá, vamos apoiar. Eu peço que vocês apoiem. Vamos saber, doutor, para adquirir esse livro, quem está longe, como é que faz? Olha, facinho, www.caivano.com.br. Do jeitinho que você colocou meu nome aí, Dr. Caivano, pegar aquele sobrenome, vai lá, digita www.caivano.com.br. Lá você tem um link que vai para a editora, e a editora é que se encarrega de mandar por correio, fazer tudo pra gente. Se você escrever lá que quer uma dedicatória, eu pessoalmente vou até a editora e faço as dedicatórias, a gente tá mandando. Gente, vamos apoiar. Então é caivano.com.br, o site fácil, não tem erro. E olha, eu cobro de vocês. Eu sei que o Facebook está nos restringindo, mas eu agradeço aí vocês que estão colocando a mãozinha, o coração, apoiando a gente aqui. Doutor Caivano, eu quero mais, eu quero conversar mais, eu quero que o senhor... Deixa eu te responder por quê. Você me perguntou, né? Com tudo isso de Segunda Guerra, por que eu escrevi o livro? Você que acompanha tudo o que está acontecendo aqui em Brasília, você deve ter ouvido que recentemente a Rosa Weber, a ministra presidente do STF, comparou o 8 de janeiro com o Dia da Infâmia. O Dia da Infâmia, aí a gente de novo volta à história da Segunda Guerra Mundial, percebe? Por que eu estudei tanto? Eu não entendia isso aos 27 anos, mas eu comecei e tem muito assunto, né? Muitas coisas aconteceram, para bem e para mal, evidentemente.
a humanidade deu um salto em virtude da Segunda Guerra Mundial, um salto tecnológico. A gente chegou à Lua por conta da Segunda Guerra Mundial, né? A bomba atômica surgiu ali e o combustível líquido que era utilizado para fazer a bomba atômica foi utilizado para levar o homem à Lua. O Dia da Infâmia se refere ao ataque a Pearl Harbor. Pearl Harbor era um porto, uma ilha do lado do Havaí, e é americano, é território americano, é o mais próximo território do Japão. O Japão foi lá num domingo, 7 de dezembro de 1941, às 8 da manhã, com os soldados dormindo, ou então já de folga, né, fora dos próprios navios, mas dormindo na base. Eles foram lá e destruíram tudo, toda a frota americana, e bombardearam a base também. Então mataram mais de 2.400 soldados naquele dia, em coisa de 1 hora. Destruíram mais de 300 aviões e afundaram toda a frota americana que estava lá, com mais de 20 embarcações, pelo menos 20 embarcações. O Franklin Delano Roosevelt, que era o presidente da época, ele vai a público fazer um discurso e ele diz naquele dia que isso entraria para a história da humanidade como o Dia da Infâmia. E ele se referiu justamente a essa traição. Por quê? Primeiro porque era um domingo, eles estavam dormindo, né? E eles sabiam, obviamente. E os Estados Unidos não tinham declaração de guerra contra o eixo. O eixo era formado por Japão, Alemanha e Itália. Os Estados Unidos era um país neutro e foi bombardeado. Então por isso ele chamou de o Dia da Infâmia. E aí a Rosa Weber pega esse dia e compara com o 8 de janeiro. Por isso eu escrevi o livro. Não foi por causa dela, porque ela só falou agora. Mas antes dela, a mídia tradicional brasileira estava chamando de o Dia da Infâmia. Porque um historiador relativamente famoso aqui, vou até falar o nome dele, o Marco Antônio Villa, foi um dos primeiros a usar esse termo. Aí eu falei, opa, pode parar. Nós temos que fazer algo para contrapor essa narrativa. A gente não pode deixar isso assim. E por enquanto aqui no Brasil não se queimam livros, né, Fátima? Não. Derruba site, derruba rede social, mas não queimam livros. Então não tinha outra forma de contar essa história. Não adiantava eu sentar na frente de um computador e fazer um bom vídeo explicando tudo isso. Tinha que pôr em letras. Então aproveitei para contar tudo o que eu acho que aconteceu desde 2022, que eu digo que é o ano que não terminou. Não terminou. E chego até o final, quando começa a CPMI, e a gente espera poder escrever também sobre o que está acontecendo na CPMI no futuro. Nossa, que interessante. Mas, doutor, vou até, desculpa a minha ignorância, 2 coisas. O senhor falou aqui que o Dia da Infâmia foram mais de 2.000 pessoas que vieram morrer. Aqui ninguém morreu. Fisicamente não, eu posso dizer que emocionalmente eles acabaram com as pessoas, e isso foi contra o povo brasileiro. Ali foi contra um Estado, ali foi contra um país, pessoas que estavam representando aquele país. Exato. O senhor acha que essa comparação tem a ver? De jeito algum, Nunca. não. Por isso que eu corri para escrever, justamente por isso. É uma comparação que revela, primeiro, uma ignorância histórica absurda e uma desonestidade intelectual. Mas eu vou te dizer, e eu quero deixar muito claro para você que está aí do outro lado, que a Fátima falou desde o começo, todo mundo precisa buscar conhecimento. Então presta atenção no que eu vou te falar. Em 6 de janeiro de 2021 aconteceu um fato muito parecido com esse. A invasão do Capitólio. Verdade. A Kamala Harris, vice-presidente eleita naquela ocasião, fez a mesma comparação. Então a Rosa Weber não fez a comparação porque ela pensou nisso. Ela fez a comparação porque a Kamala Harris já tinha feito isso. Isso chama pauta na mídia. Então você adota uma pauta e ela sai sendo repetida até convencer a população. Então veja só, mesmo você não conhecendo o evento, né, tratado dessa maneira como o Dia da Infâmia, a sua palavra infâmia remete a uma imagem ruim. Remete o ser humano a uma imagem ruim. Então quando ela compara, né, ela e a Kamala Harris e outras pessoas comparam, o que eles querem? Colar os eventos do 8 de janeiro a algo muito ruim. Para quando as pessoas, a opinião pública, ouvir 8 de janeiro, ter aquela sensação, sabe quando você põe a mão no peito, tá vendo televisão e, nossa, isso não, é isso que... Então é uma programação.
uma programação mental que as pessoas precisam começar a entender e refutar. Foi o que eu tentei fazer aí, refutar essas narrativas. Gente, muito, muito interessante isso. É verdade, né, doutor? Todo esse medo que as pessoas estão de saírem às ruas, de voltar a uma vida normal, ou de falar, eu não posso digitar, eu não posso falar, o canal está restrito. Esse medo é o que fortalece o mal, né? Porque o que alimenta o mal é o medo. Sim. É travar as pessoas e fazer desse medo para que eles cresçam mais ainda. Exatamente. Hoje encontrei, inclusive, não vou falar o nome do deputado, porque realmente está todo mundo receoso e muito restrito do que pode acontecer, mas estava conversando com ele, com a assessoria, e um assessor dele, eu fiz a seguinte pergunta: até quando? Né? Até onde vamos? E o assessor dele me responde: doutor, a maldade é infinita. E ele tem razão. A maldade não vai encontrar limites. Não. A maldade vai sempre caminhando adiante. E isso vai restringindo cada vez mais a nossa liberdade. E quando nós, como você acabou de dizer, não, eu não vou escrever isso porque eles interpretam mal, vão me banir, eu vou ser cancelado. Você está se associando a essa maldade. Verdade. Você se omite, você se priva da sua liberdade e você está assumindo a postura do lado errado. A gente tem que falar. Liberdade de expressão, a nossa liberdade, ela é absoluta. A limitação da lei, você veja que assim, né? O que essas pessoas com mais conhecimento jurídico falam? Não, a liberdade não é um direito absoluto. Porque eles fazem uma falsa comparação, né, com a limitação que a lei impõe ao cidadão. No entanto, a limitação da lei serve para uma única coisa: igualar os seres humanos. Artigo 5º da Constituição Federal, caput: todos são iguais perante a lei. É para isso que a lei serve, para tornar todos os seres humanos iguais. Se ela não está cumprindo esse papel, então, primeiro, ela não funciona. Segundo, nós não temos mais liberdade. Outra coisa, olha o que é lógico. O que é a democracia? É o poder que emana do povo. Então, vamos supor, vai vir o semipresidencialismo, nós temos um Superior Tribunal Federal e nós vamos ter um ministro, além do presidente, o ministro. E cadê o poder do povo? Cadê o poder do povo? Ótima pergunta. Bom, você só faz ótimas perguntas. Parabéns, Fátima. Olha só, todo o poder emana do povo e é por ele exercido através dos representantes eleitos. E quem elege é o povo. Isso é a síntese da democracia. Está no artigo 1º, parágrafo 1º da nossa Constituição. Em tese, isso serviria, a democracia serviria para defender a soberania e a nossa liberdade. Existem algumas formas da população participar politicamente do país, né? Então a gente acaba só lembrando da eleição, mas você tem plebiscito, você tem ação popular, você tem projeto de lei de iniciativa popular, nada disso é referendo, nada disso é feito. Está no artigo 14, quem tiver interesse, está no artigo 14 da Constituição Federal, você tem lá e tem lei definindo isso. Quando que você ouviu falar que o povo se une para exigir um plebiscito, por exemplo? Não se une, porque precisa de 1% do eleitorado de 5 estados, colhendo assinatura. O que o brasileiro acaba falando logo de saída? Não, muito difícil, né? Então não dá para você cobrar algo dos seus representantes que estão aqui se você não exerce o seu direito. O problema, quando eles dizem que a democracia é relativa, que isso é uma temeridade, para dizer o mínimo, para ser bem educado com a sua audiência, eles estão querendo, na verdade, mostrar para a gente que só a participação nas eleições está bom. Você tem que confiar, confia em mim. Mas eu não estou vendo, mas confia em mim. Você não confiou na pandemia? É verdade. É isso que eles querem que você confie cegamente naquilo que eles te dizem. Posso falar um português bem... Claro. Somos gado. Me incomoda. Somos gado. É por isso que eles chamam somos gado. Porque nós temos que estar ali aceitando. Você toma vacina, você pode fazer isso, você pode falar, você não pode falar. Somos gado, doutor. É isso mesmo. Justamente isso. E, doutor,
Eu gostaria que o senhor quer falar mais alguma coisa? Eu só acho que para corrigir isso que você acabou de dizer, a primeira coisa é o conhecimento, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecimento liberta, não tem por onde. A ignorância, ela é uma opção. Você pode, qualquer um. Nós podemos ser ignorantes e todos somos ignorantes, né? Eu domino 1, 2, talvez 3 assuntos, mas não domino tudo. Não tem como. Então sou ignorante em todos os outros que eu não domino. Agora, continuar ignorante nesses assuntos é opção minha. Seja por falta de tempo, seja porque eu acho desnecessário, é uma opção. Agora, a participação do cidadão na política, ela não pode ser uma opção de ignorância. Eu tenho que conhecer, minimamente eu tenho que pegar a Constituição Federal e ir lá conhecer, mas o que o povo pode fazer mais? Se eu não sei interpretar a Constituição Federal, porque não tive aulas básicas de direito, não tem problema. Procura um partido político que você confie, procura uma entidade, deve haver alguma entidade, vocês vão fazer um encontro de mulheres, né? Mulheres de direita? Sim. Há algum tipo de entidade por aí, algum tipo de encontro de pessoas, principalmente do nosso lado, que vão se dispor a te explicar como é que funciona. Portanto, eu tenho isso a dizer e a sugerir para todo mundo. Busquem esse conhecimento, entendam o funcionamento do nosso sistema eleitoral, porque é a única forma da gente reverter esse processo que foi iniciado lá atrás, há 40 anos. Mas para isso, gente, o conhecimento, obrigada, tá? Pela mãozinha aí, o coração, muito obrigado, o doutor Caivano é muito bom. Mas para esse conhecimento, eu sempre falo assim, doutor, a palavra ela vai no ar. O que é escrito é petrificado, tá para sempre. Isso aqui é história petrificada, não é vídeo. E vocês, a maioria das pessoas tem preguiça, às vezes até de ler, vocês só vão lá ler a história não contada. Ah, tá, acabou. Não quer ler o que está dentro. A essência está aqui. Então a leitura, gente, é buscar a leitura. Ah, eu não tenho tempo. Lê todo dia um pouquinho, 2 páginas, 3 páginas. Aí quando a gente começa a se envolver na história, que começa a gostar, você vai querer ler mais 2, mais 3, mais 4 e vai buscar o conhecimento. Então não é só, o que acontece? O próprio celular hoje, ele, apesar da gente aprender muito, doutor, ele aliena. Porque é muito mais fácil a gente ficar vendo o vídeo, passando o dedo para lá e para cá, e tá no WhatsApp, mandando e vendo notícias que não presta, do que a gente sentar um pouquinho e ler. Isso que é saúde mental, é saúde física, porque quando a gente tem o conhecimento, a gente começa a estar diferente, a gente emana, o poder emana do povo, mas eu vou falar diferente. Quando nós começamos a ter o conhecimento, nós emanamos luz. E aí, raramente, aquele que tem, eu digo raramente não, eu digo com convicção, aquele que tem o conhecimento, ele não esmurece. Não esmurece, doutor. Porque aquele que tem o conhecimento, ele vai ter força para superar aquilo. O senhor falou uma coisa muito importante, o senhor falou assim, eu sou um homem que não me comovo muito com a situação. Agora, por quê? Por causa do conhecimento, doutor. Sim. Pelo que o senhor me falou, estuda há tantos anos, há mais de 25 anos, a guerra, a Segunda Guerra e outros demais assuntos, e isso fez o senhor um homem forte. Pode ser. Claro, doutor. Uma outra forma de ver, é isso mesmo. Mas é isso, doutor, não tem como não ser. Então, gente, esse aqui é um exemplo. Doutor, eu estou emocionada. Gente, é aqui, ó, eu e o doutor Caivano, obrigado, juntos, obrigado, lutando por vocês, lutando pelo Brasil. Então, gente, é o conhecimento que transforma, é a união que transforma. Sim, estamos vivendo assim um momento de restrição, mas com conhecimento, mais uma vez, 8/1, essa data é tão forte, né, doutor? 8/1, a história não contada. Cláudio Luiz Caivano, seu nome é forte, viu, doutor? Obrigado. Sabe por quê? Porque você tem, aqui pode ser sobrenome, mas ele é nome próprio também. Pode ser, exato. Tem 3 nomes próprios. Cláudio Luiz Caivano. Gente, vamos lá. No site, é caivano.com.br. Vamos adquirir esse livro. Eu já vou começar a ler hoje, doutor, isso eu prometo ao senhor. Vou começar a ler hoje. Vocês sabem que eu gosto muito de escrever, Eu sou calígrafa, doutor. Oh, que legal. Eu sou calígrafa, gosto muito de escrever, gosto muito de ler. Não estou lendo quanto eu gostaria de ler.
Não, também com Parece que o nosso tempo está bem curto, mas isso, você não tem tempo para não fazer nada? Então, um tempinho. Senta lá, dá uma lidinha, né? Toma um bom vinho se puder. Se não beber, toma um suco que você gosta, relaxa e vai ler. Você vai ver que vai fazer bem. Doutor, nós vamos ter o 2, tá? Esse é o 1. Eu espero. O 2 já vai ser a solução. Também estou esperando. Você sabe disso, né? Você acompanhou também. A gente veio muito cedo para cá porque eu percebi que pela justiça não vai sair ninguém livre, né? Então a gente vai precisar dos deputados com o resultado da CPMI. A gente já sabe que vai ser ruim, mas esse processo que está acontecendo com pequenas vitórias, a gente espera que possa sair uma anistia para os nossos assistidos. Doutor, uma pergunta, desses que o senhor cuidou, desses patriotas que o senhor assessora, né? Alguns já foram soltos, quantos estão presos? Não, todos eles estão soltos. Todos os meus estão soltos. O que ficou mais tempo, infelizmente, ficou 66 dias. Mas todos foram soltos, estão todos em liberdade, mas com restrições. Eles se apresentam toda segunda-feira no fórum. Estão com tornozeleira eletrônica. Só podem ficar até às 18 horas trabalhando. Tem que voltar para casa e nos finais de semana não pode sair do perímetro alguns metros fora de casa. Mas esses conseguiram voltar à vida, pelo menos trabalhar? Voltar à vida, eu diria que vai ser muito difícil, Fátima. Muito difícil. Eles estão sendo assistidos psicologicamente, né? E através de terapias. Então a gente chama de psicoterapia. Porque não envolve só eles, envolve a família, né? A família, algumas crianças começam a desenvolver síndrome do pânico, porque pensa que o pai vai falar alguma coisa e vai ser preso de novo, ou então que vai, né, sair e vai ser preso. As pessoas apontam na rua. Então tudo isso está, obviamente, impactando na vida deles. Eu li o livro recentemente da Julie Kelly, 6 de janeiro. A forma como os democratas criaram uma guerra contra o terror, contra a direita política. Esse é o nome inteiro do livro, bem mais comprido que o do meu, né? E lá eu achei interessante pescar isso para te dizer que os presos, as pessoas que foram presas, nenhuma foi incriminada por tentativa de deposição do Estado Democrático de Direito, tá? Foi por depredação, foi por invasão, foi por distúrbio, tá? Coisas bem leves. Mas foram condenados mais de 500 pessoas. E eles dizem o seguinte: nós nos tornamos radioativos. Porque isso impacta a família também. Então, eles perderam amigos, eles perderam parentes que não querem mais contato, trabalho, né? Isso causa impacto também dentro da família. Então você pode imaginar como é que essas pessoas estão se sentindo. E o que eu costumo dizer é que isso acabou refletindo em nós advogados, né? Nós nos tornamos advogados radioativos. É por isso que, assim, perdido por 1 milhão. Então, dessa luta, ninguém vai me retirar. Doutor Caivano, e a sua família em relação a essa situação, sabendo que também o senhor corre risco e perseguição? Olha, Fátima, a gente está num estágio da vida com quase 30 anos de casamento. Minha filha mais nova tem 27 anos. A compreensão é outra, evidentemente. Então, desde o primeiro momento, elas me apoiaram. E a gente tenta preservar, mantendo-as lá em São Paulo e eu aqui enfrentando o que a gente tiver que enfrentar. Se tiver que vir, Fátima, não vai ter o que faça aquela pessoa mudar de ideia, não é? Aliás, vou fazer uma brincadeira aqui rápida com você. O homem mais livre que já pisou sobre a Terra era Diógenes o Cínico. Ele era um filósofo grego e respeitava só um outro filósofo, Sócrates. E certa feita, Alexandre quis conhecê-lo. E Alexandre era o homem mais poderoso da Pérsia. Era o homem, na verdade, naquele momento, o homem mais poderoso do mundo. Logo Alexandre, o nome dele. Alexandre. Alexandre o Grande, da Macedônia. E ele se aproximou do Diógenes e pergunta para o Diógenes: Diógenes, não fosse você Diógenes e me fosse dado o poder de te dar aquilo que você pedisse, quem você gostaria de ser? Obviamente esperando a resposta de que seria ele, né, o imperador. Isso. Mas Diógenes
usufruindo de toda a liberdade, ele diz o seguinte para Alexandre: se Diógenes não fosse Diógenes, Diógenes iria querer ser Diógenes. Olha só, doutor. Com isso, os soldados dizem, né? Essa fábula é contada dessa maneira. Os soldados entraram em pânico, ficaram brancos. Agora o Alexandre vai mandar matar o Diógenes, né? Mas não. O Diógenes, o Alexandre vira para ele e fala: enfim, conheci um homem com inteligência capaz de conversar comigo. Humilde, né? Humilde. Mas então, por que eu fiz essa brincadeira? Porque ele é o homem mais livre do mundo, ele enfrentou Alexandre. Verdade. Quem sabe isso não nos inspire. Eu não sei se eu tenho coragem de responder isso, né? Se ele perguntar se a Fátima não vai ser a Fátima, com a liberdade que a Fátima tem, o que você seria, Fátima? Igual a presença dele lá na colmeia, né, doutor? Diz que ele esteve lá. Sim, esteve. Meu Deus do céu. O senhor ficou sabendo disso, claro. A gente viu um vídeo, teve uma colega nossa que inclusive estava naquele mesmo dia, e parece que ele comeu a marmita mesmo. Mas foi uma marmita especial para ele. A gente sabe que não foi normal. Pois é, aí que tá. E ele comeu tudo e tal. Mas ele disse lá naquele dia, isso tá gravado, ele disse para aquelas pessoas que a culpa deles estarem lá eram os advogados. Meu Deus, doutor. Pois é. Isso ficou para os anais da história, eu não tenho nenhum medo de repetir, porque foi dito por alguém que estava lá. Por mais de uma pessoa. Então, uma coisa uma pessoa não tem entendido ou de repente, né, florear uma verdade. Não, muitas pessoas ouviram porque ele disse para todo mundo ouvir. Mas se nenhum advogado tem acesso aos autos? Pois é. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, mas o que a gente sabe é que, por exemplo, a ideia era que a DPU, a Defensoria Pública da União, é que passasse a cuidar de todos os casos. Doutor, que triste isso. Gente, isso já tinha falado disso em algum lugar, doutor? Já, eu já disse isso, né? Outras pessoas também disseram. E a vergonha que a gente passa, Fátima, é que a OAB não diz nada. A OAB está calada. A OAB, desde então, assim como o ministro dos Direitos Humanos, ele não foi na Papuda nem na colmeia. Ele sequer emitiu uma nota para falar: olha, minha solidariedade. Nunca fez absolutamente nada. E agora, com a morte de bandido em São Paulo, ele correu para dizer: olha, isso precisa ser investigado, não me parece muito normal. Né? Então, para você ver o duplo padrão de comportamento, como é que a gente está. E a OAB, por sua vez, que também ficou calada esse tempo todo, montou uma comissão para vir ao Senado, porque estão discutindo a reforma tributária e ela pode impactar sobre cobrança de tributo em cima do honorário de advogado. Vai apertar no bolso, né? Então, assim, o Brasil tá vivendo um problema grave porque tá doente, a sociedade tá doente. Isso, tudo que eu te falei, é a representação da sociedade, Fátima. Mas, doutor, não sei se o senhor concorda comigo. Eu tenho que ser isento, eu não posso dar opinião. Claro. Mais uma dúvida, então. Vamos falar aqui como se fosse uma dúvida. Até me fugiu aqui. Ela levantou e me fugiu. Tá, o que acontece, doutor, vou falar assim, não é opinião da Fátima, é que nós nunca tivemos um governo de direita, um governo conservador. E isso o mundo começou a fazer um revertrés assim. Isso no mundo inteiro. Começaram a surgir movimentos conservadores, presidentes, né? Chefes de Estado com uma pauta mais conservadora, e isso não acontece no Brasil apenas, isso veio de fora, que nós temos o espelho muito dos Estados Unidos, com a entrada do Trump. Então o senhor concorda? Aliás, eu faço a pergunta sempre com cuidado, eu passo para o senhor essa pergunta: o senhor não acha que isso que está acontecendo no mundo hoje tem a ver com a chegada do lado da luz, do lado conservador, derrubando a mentira, vamos dizer assim? O senhor entendeu a pergunta? Entendi a pergunta, não tenho a menor dúvida disso. Eu vou te responder da seguinte forma: não há mal que para sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Então, o que a gente costuma enxergar é um movimento pendular da história. Então, você está em um dos lados, o pêndulo fica parado aqui, quando ele desce, ele tem a inércia do movimento, quando ele chega na metade, ele vai até o outro ponto.
O ponto extremo. E depois vai acontecer o quê? Vai voltar. A gente vive sob a égide do esquerdismo, vamos falar assim, que é o comunismo, porque eles venceram a guerra. Isso ninguém fala, isso ninguém explica. O comunismo venceu a guerra junto com os aliados. O mundo ficou dividido ao meio praticamente, né? Parte da Europa ficou dividida. A Alemanha tinha a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. A Oriental era comunista. Então o mundo ficou dividido. É por isso que ficou aceito o comunismo. Mas ele não era para ser aceito, porque ele matou muito mais do que o nazismo. Então, por conta disso, a gente tem que entender que quem ganha a guerra conta a história. Né? Você tem os livros de história lá e contada por quem? Pelos vencedores. Você acha livros sobre a Segunda Guerra Mundial com a visão alemã? Claro que acha. Eu, inclusive, vejo vídeos. Tem que ver devagar, porque o meu inglês, né, ouvir em inglês não é tão simples quanto ouvir em português, para nós nativos que não vivemos lá fora e tal. Então você tem mais cuidado, mas você ouve. É completamente diferente, evidentemente. A visão é outra, né? Fui traído. Fizeram isso, fizeram aquilo, acabamos perdendo. Agora, como a história foi contada também por comunistas, eles avançaram desde a queda do Muro de Berlim, fingindo que o comunismo tinha acabado. E nós acreditamos. Não existia mais o fantasma do comunismo. O comunismo morreu com a reabertura da União Soviética. Mentira. E ele vem de forma bonita, né, doutor? Agora ele vem de forma bonita. Chamada pelos de pobres, globalismo. pelos negros, exatamente. Pelas minorias. Isso aí. É assim que ele aparece. Para governar. Isso. Enfraquecer a sociedade. E aí o que eles querem com isso? Eles dividem o ser humano em pequenos grupos, fica mais fácil dele observar e comandar, e eles querem um governo único. Isso é o globalismo. É um novo modo de comunismo. Tá, mas aí existe, doutor? Gente, é conversa para muito tempo. Só mais uma pergunta, doutor. Claro. Mas então, vamos falar do globalismo. Eu estou aprendendo muito com o senhor. Muito. Eu vou ler mais ainda, gente. Volto de novo a falar para vocês aqui, ó. Opa, a leitura é importante. Vamos começar aí a fazer o cérebro funcionar através da leitura, né, doutor? Então vou ser rápida aqui, que eu sei que o senhor tem que ir, o senhor já viaja amanhã também. Doutor, então tá, o globalismo e o comunismo. Nós temos o presidente e o vice-presidente atual. O vice-presidente, ele é globalista. Sim. Nós sabemos disso. Mas o presidente também. Mas o presidente não é mais comunista, doutor? Vamos lá. Eu te disse que o globalismo é um novo nome para o comunismo, certo? Certo. Ele não está se sentindo bem sendo chamado de comunista? Tá. Porque ele aderiu à pauta globalista. E aí eu vou explicar para todo mundo parar para pensar. Eu falo no livro, mas eu não falo com tanta ênfase porque não era o intuito do livro, era contar a história do 8 de janeiro. Mas eu lembro da pandemia. A pandemia nos Estados Unidos serviu para retirar o Trump. Essa é a verdade. Você flexibilizou as constituições de estados para aceitar um percentual maior de cédulas pelo correio. Existe, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu não sei, na Pensilvânia existe um limite de 10% de quantidade de cédulas emitidas e enviadas pelo correio. Então 90% do eleitorado vai lá fisicamente no dia e vota. Dessa vez não. Ninguém podia sair. Exatamente. Então você inundou o sistema. E aí, na Pensilvânia, que eu acabo de falar, e na Carolina do Norte, se eu não estiver enganado, a Suprema Corte disse que podia chegar cédulas eleitorais até 2 dias depois e entrarem na contagem da apuração. Você lembra que a contagem da apuração levou uma semana? Por causa disso. E outra, não foi pública. Como lá não tinha as urnas, né, doutor? As eletrônicas, Exato. Eles encontraram um meio de fazer isso. Basicamente é o que você disse. E eles não fizeram a contagem pública. Você lembra de ver aquelas imagens dos lugares de contagem de voto fechados por tapumes? Você está tirando do olho do eleitor, do povo brasileiro, ou seja, você está tirando o poder do povo. Essas pessoas se sentiram traídas e foram às ruas no dia 6 de janeiro. A mesma coisa aconteceu no Brasil, Fátima. Só que no Brasil, enquanto as pessoas não estavam podendo ir para a rua, o que aconteceu no STF? Tiraram a condenação do Lula, no dia 8 de março de 2021. Assim que eles souberam que o Trump foi eleito e que estava tudo certo, pode soltar.
Tá entendendo? Olha o tamanho do envolvimento. É que as pessoas não param para pensar nisso. No dia 6 de janeiro ele toma posse, tem tudo aquilo, existe uma dúvida, né, sobre as eleições, a forma como elas ocorreram. Pumba, vamos pôr a invasão do Capitólio. Mas também ninguém pode fazer nada, né? Não pode falar, não pode comentar. Mas aí você inventa a invasão do Capitólio, porque foi uma invenção. As portas foram abertas. Eu conversei com o Eliel Rosa, que é um brasileiro que foi preso lá. Ele entrou caminhando convidado para entrar, só não teve água que nem aqui no Brasil. E o mesmo aconteceu aqui no Brasil. É isso que as pessoas precisam entender. A história se repete, né? A história se repete. Eu cito no livro. Quando você vai em 1933, de novo, vamos voltar à Segunda Guerra. É um período pré-Segunda Guerra. 27 de fevereiro de 1933. Acontece o incêndio do Reichstag, o Congresso alemão, tá? Ele pega fogo. Porque um comunista, um lobo solitário, segundo a história, entrou para pôr fogo lá. Com base nisso, o Hitler decreta naquela mesma noite um decreto chamado Incêndio do Reichstag, suspende os direitos políticos do Partido Comunista, ou seja, já é uma quebra da democracia, concorda? E a Alemanha era uma democracia, porque ele tinha sido eleito. Hitler foi eleito. Pois bem, caça os direitos políticos e prende 4.000 pessoas. Todos opositores do regime. O que aconteceu nos Estados Unidos? Mais de 500 pessoas foram presas. E agora aqui 2.600 pessoas foram presas, tem mais de 1.600 que estão sendo... É o sistema, doutor? É o sistema. É o sistema globalista. Na operação nua e crua, lembra aquela nova ordem mundial, até bem pouco tempo atrás não era a teoria da conspiração? Não, isso não existe, já foi feita. Ela foi feita durante a pandemia e ninguém nem percebeu. Mas está derretendo aí, vai derreter, toda a economia aí mundial vai derreter, doutor. E eles vão cair. Seria isso? A ideia, como ela está se desenvolvendo, é que num futuro caia, mas não é simplesmente um instalar de dedos, vai depender de um processo. Agora veja como os nossos deputados do nosso lado estão sendo caçados, né? E eu não estou fazendo juízo de valor, não vou defender ninguém, mas veja o episódio da Carla Zambelli, que aconteceu hoje, fizeram busca aqui dentro nunca isso aconteceu. Você teve aquele do Francisquini, que foi caçado por fazer um vídeo falando da maquininha uma hora depois que a urna estava fechada. Teve mandato cassado. Então tudo isso é atendimento à pauta da ONU 2030. Na verdade chama Agenda ONU 2030. Luiz Fux, no dia da tomada de posse, ele diz textualmente que o STF vai assumir a Agenda ONU 2030. Oração. Segurar no peito. Oração, gente, muita oração. Muita oração. Olha só, eu estou muito triste com a audiência, porque eu sei, obrigada aí pela mãozinha, que eu sei que nós conseguimos mais. Eu peço que vocês sempre compartilhem. Hoje a gente fica nessa posição quando vê mais de 2.000, 3.000, 5.000 pessoas vão visualizar. Mas eu fico triste com isso porque eles não entregam, mas o pouco para Deus é muito. Vocês estão aí vendo, aí, olha lá, eles começam a mostrar. Eu vou falar só uma coisa para o senhor. Eu estava com mais de 100 pessoas, muito mais. Entrou o Gustavo Gaia, ele começou a falar, apareceu 2 pessoas para mim. E um monte de gente dando like, dando coração. Eu não sei como é que eles fazem isso, eles tiram ali, mas as pessoas estão presentes, entendeu, doutor? Mas isso não entristece não, sabe por quê? Porque hoje eu acho que foi uma das melhores entrevistas que eu dei, que eu recebi. E eu quero, gente, que vocês coloquem na cabeça a importância de ler. O dia 8, a história não contada. Nós precisamos saber a verdade e levar essa verdade para os nossos filhos e para outras gerações. Isso aqui é livro para sempre, doutor. Amém. Porque o que está escrito está petrificado. A palavra vai no ar, mas a escrita está aqui para sempre. E nós vamos... Porque olha só, se isso você digitou no computador... Quando acabar a energia, acabou tudo. Ninguém vê mais. Ninguém vê mais. Mas o que está no papel, guardado as 7 chaves, é para sempre. Coloca isso aqui dentro de uma garrafa e joga no mar. Né? Tá registrado. Faça isso, doutor. Num lugar de vidro. Põe um exemplar desse e põe no mar. Faça isso. Orei.
Um dia o senhor vai falar, vou saber lá que alguém pegou esse livro e vai ficar sabendo a verdade. Amém. Faça isso. Amém, gente, olha, eu estou muito feliz, doutor, Eu que tô. com o seu tempo. Nós vamos agora ficar, sempre o senhor vai falar para mim, olha, eu vou estar em tal lugar, nós vamos falar aqui, nós vamos divulgar. Nós precisamos nos unir, no crescimento, no conhecimento e tudo que é do bem. É luz, doutor. Só luz. É oração, joelho em terra. Doutor, o que o senhor tem aí para deixar para a gente numa esperança, uma palavra? O que o senhor pode dizer para esse povo brasileiro que está assim, na dúvida ainda, muito... Professor Olavo de Carvalho, moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira. O que ele quer dizer aqui? Aquilo que a gente falou no começo. Se você se privar de falar, se você se privar de escrever, se você se privar de ver um vídeo porque existe um risco, você está prestando um trabalho à mentira, ao outro lado. É o bem e o mal, né? A mentira pertence a quem? Gente, calei. Calei. Só pensa nisso, isso é muito forte. Moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira. Calei. Porque, doutor... Ele era um gênio, né? Ele é um gênio. Ele era um gênio. Doutor, então é isso. Doutor Caivano, caivano.com.br. Vamos comprar o livro, depois vocês vão me dizer, Fátima, eu comprei, eu quero que vocês digam para mim, Fátima, eu adquiri o livro, eu estou lendo, e isso aqui vai mudar a minha vida, porque não tem reclamação na vida, tá, gente? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho mais paciência, a gente tem tudo, nós que não queremos ter. E aqui o doutor Caivano falou, por que não vou ler, por que eu não vou buscar? São escolhas, então escolha crescer, crescimento. Doutor Caivano, como é que é o nome mesmo do canal? Fala aqui pro pessoal seguir, todo dia de manhã, fala o horário aí pra gente. Falo, eu tô como comentarista, né? Na verdade eu apresento o jornal todos os dias, né? De segunda a sexta, às 10h45 da manhã, no canal Todo Poder Emana do Povo. Ó que bacana, né? Pensa, Todo Poder Emana do Povo, vai lá, procura no YouTube, você vai nos encontrar lá, Jornal da Manhã acontece todos os dias, segunda a sexta, às 10h45. E tem o meu canal, eu faço um trabalho à tarde, por volta das 15 horas, é Cláudio Luiz Caivano. Tudo que eu tenho, meu Instagram, meu Facebook, é tudo com o meu nome. Cláudio Luiz Caivano, 8 de janeiro. A história não contada. Gente, eu agradeço aí a presença de vocês. Eu quero coração, quero like, quero compartilhamento. É só isso que eu peço, nem pix eu peço, eu só peço isso. É tão difícil fazer, sentar o dedo aí, compartilhar. Então, aqui é sempre Fátima Montenegro escrevendo a nossa história. Hoje, junto com essa exclusividade, estou muito feliz. Prazer é meu. Eu e Dr. Caivano juntos, escrevendo a nossa história. 8 de janeiro, a história agora sim contada. Isso aí. Tchau, gente. Obrigada aí. Até breve. Tchau, tchau.